Muito bem, pessoal. Aula de conceitos básicos de Excel. Essa é a nossa aula 2 e hoje a gente vai trabalhar com referência celular e também como utilizar as formas mais básicas que nós temos dentro do Excel, ou seja, como você startar o uso dela. A partir do momento que você entender referência celular, você já domina boa parte dos requisitos para você atuar com o Excel. Porque a partir daí você já consegue automatizar os seus processos. Muito bem, essa aqui é a nossa planilha que eu estava usando até para referenciar da aula passada. A gente vai utilizar uma planilhinha nova em branco, tá? Só fazendo um recapitulamento aqui, na aula passada, né, na aula completa, nós vimos, né, os principais menus do Excel. Menu arquivo, página inicial, inserir, layout de página, fórmulas e dados. Existe a aula completa e dia após dia estamos soltando as aulas específicas de cada um desses menus. Assim também é com esse conteúdo aqui, ou seja, é só você entrar na playlist e pegar lá do inicinho que está todo passo a passo, todo feijão com arroz aí para você aprender na maciota, beleza? Muito bem, vamos olhar agora a parte um pouco de baixo do Excel, nessa aula 2, tá certo? Nós temos aqui, ó, o endereçamento de célula, certo? Que é essa caixa de nome. E nós temos aqui a barra de funções e aqui a barra de fórmulas. O que isso tudo faz? O que ela traz? Isso tudo faz referência às nossas células aqui da nossa planilha. Essa planilha, ela nos mostra, na verdade, como a gente tem aqui o nosso conteúdo, tá? E onde eu estou referenciando os mesmos. Sendo assim, cada célula é formada pelo cruzamento de uma coluna com uma linha. E cada célula possui um endereço. E o endereço que nós temos aqui, por exemplo, A1, essa aqui é a célula H11 e assim por diante. Onde eu vejo o endereço dela? Cruzando a linha com a coluna. E aqui também aparece o endereço da minha célula nessa caixa de nome, que é o nome da célula. Certo? O que isso tem a ver, professor, com a questão da nossa referência celular? Tem a ver que a gente não vai trabalhar com a parte de fórmulas, colocando os valores constantes nas fórmulas, e sim a referência aonde eles se encontram dentro da nossa planilha, tá? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui rapidão aqui, ó, relação de despesas. Tá? Então vou colocar água, luz, telefone. Nem usa mais telefone quando telefone assim, né? Mas tudo bem. Água, luz, telefone, mercado, aluguel e transporte. Ok? Então, na minha relação de despesas que eu tenho, só fiz aqui bem rapidinho, só para vocês verem, para cada um desses elementos, né, que eu coloquei, eu vou colocar valores, né? Vou colocar um total aqui, vai ser a soma. Tá? Total. Ok, muito bem. Certo? Deixa eu incluir mais uma coluna aqui, que acho que vai ficar melhor. Tá? E aqui eu vou colocar aqui janeiro. Tá? Vou arrastar para o lado, ó, e vai mudar. Fevereiro. O que está acontecendo aqui? Está fazendo uma referência da célula passada. Janeiro mais um, ou seja, pulou uma célula, muda para fevereiro, março, abril, até outubro, novembro, dezembro. Ó. Então é uma referência celular. Porque se eu mudar aqui, ou se eu colocar aqui, deixa eu ver, março, será que ele vai mudar o resto? Eu acho que não, mas é que ele já puxou do primeiro. Mas uma referência celular, que através do primeiro ele vai incrementando o resto. Tá? Vou colocar aqui, em todos aqui, ó. Lembra lá da primeira parte lá que nós fizemos? Aqui eu vou colocar uma moedinha aqui para ficar bonitinho aqui o valor. Tá? Ó, eu vou colocar que a gente gastou R$20 de água em janeiro, 80 de energia, 55 de telefone, 150 de mercado, 180 de aluguel e 45 de transporte. Ok, esses valores eu vou ter que preencher. Agora o total, ao invés de eu vir aqui, ó, e ficar igual, toda vez que colocar igual, eu vou inserir uma fórmula ou função e colocar esse valor,
né? Colocar 20 mais não sei o que e tal. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar a célula. Eu quero somar. Isso se chama referência celular. Tá? Certo? Deu o total aqui. Por que chama referência celular? Porque aqui, se eu mudar para 25, já muda automaticamente o meu resultado. Então, ele trata a função como uma referência, tá? E dessa forma eu automatizo processos, tá? Por que eu automatizei processos? Porque se eu pegar aqui e arrastar até dezembro, lembra da referência celular? Ele vai fazer e aplicar para tudo. Eu automatizei um processo, matou, certo? Professor, mas aqui ó, nós temos aqui ó, do B3, B4, né? E aqui vai estar o C da coluna E, aqui vai dar da coluna I e assim por diante. Estou vendo aqui na minha barra de fórmulas, tá? Então isso que é a referência celular, tá certo? Então, toda vez que eu trabalho com a referência celular, eu tenho essa possibilidade de aproveitar um cálculo, de aproveitar uma função, de aplicar isso para outros fatores ou para outros termos que também vão utilizar aquilo ali, que é no caso dos outros meses, né? E aí automaticamente ele faz os ajustes, tá certo? A referência celular, né? Ela é de extrema importância. Por isso que eu falei para você, se você tiver domínio sobre ela, com certeza já tem um meio caminho andado para você entender qual que é a dinâmica do Excel.